Vamos à palavra do Senhor. É a última pregação aqui nesse templo. Nossa, rapaz, é um misto de alegria, de tristeza, de saudade. A gente só está despedindo do templo, não estamos nos despedindo das pessoas. E mesmo assim, já há uma confusão de emoções no coração. E sobre o que eu quero falar? Sobre aquilo que nós mais prezamos em todo esse tempo na nossa jornada. Vocês, pessoas, nada do que nós fizemos até então foi interessado em ter alguma evidência, ter algum poder, algum prestígio, ou construir um castelo ou coisa do tipo. A coisa mais valiosa para nós sempre foram as pessoas, os irmãos. E continua sendo. E é sobre isso que eu quero falar, sobre esse valor. E quanto vale uma vida? É sobre isso que vamos falar hoje. Então abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos do versículo 1 até o versículo 20. É uma história muito conhecida, mas a ênfase está em outro ponto nesse texto normalmente. Quando ouvimos, quando lemos, nós já estamos condicionados a uma ênfase, mas eu quero dar uma ênfase justamente nesse valor da vida. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade, nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estava ou que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Pai, em nome de Jesus, dá-nos a graça, a condição de ouvir a Tua voz, de sermos abençoados com isso que pode transformar tudo em nós, a Tua palavra. Palavra essa que está para além do meu esboço, que está para além das coisas que nós já preparamos para falar. Palavra essa que está para além de qualquer letra morta e fria.
Conduz-nos, ó Deus, por causa desta palavra e através desta palavra com o Teu Espírito Santo, e transforma a nossa vida para que sejamos como Teu Filho Jesus. Seja assim para a Tua glória, no nome dEle. Amém. Essa não é só uma história de um endemoniado. Talvez do endemoniado que viveu da forma mais terrível que a gente tem notícia na Bíblia. Uma legião de demônios. Legião é um termo romano para falar a respeito de um dos agrupamentos do exército que tinha entre 4 e 6 mil soldados. Legião, então, leia-se 4 a 6 mil demônios. Num homem. A vida dele estava tão horrível que ele já não podia viver em sociedade, não podia viver perto da família, ele teve que ser afastado de todos e levado para um lugar de morte, o cemitério. E não só morando no cemitério como um funcionário do cemitério morando numa casa de forma digna, mas morando entre os sepulcros. E era tão violento aquele espírito que estava nele, que fazia com que ele arrebentasse até as correntes que usavam para tentar prendê-lo naquele lugar. E não era possível. Mas a história não se trata disso. A história se trata justamente do valor que uma vida tem. E nós vemos os diferentes agentes que se relacionam com este homem, que a Bíblia chama apenas de endemoniado. Mostra os agentes que se relacionavam com ele, o quanto ele valia para cada um desses agentes. A primeira maneira de se relacionar, o primeiro tipo de relacionamento que a Bíblia deixa muito claro, que estava vendo aqui, e podemos tentar identificar a partir deste homem, quanto uma vida vale, é para a sociedade. Como a sociedade se relacionava com ele e quanto este homem valia para a sociedade. Qual o valor de uma vida humana para a sociedade? Esse homem não tinha valor algum, porque para a sociedade o valor de alguém é dado por conta daquilo que essa pessoa pode oferecer. O valor de uma pessoa está de acordo com a sua utilidade para a sociedade. Você vale enquanto você tem algo a ofertar, enquanto você tem força para produzir, enquanto você faz algo aparentemente útil. Então, qual é o valor de uma pessoa na sociedade? O valor depende da sua utilidade. Se você não tem utilidade, você não tem valor algum. A maioria de vocês, muito provavelmente, ainda não experimentou a tristeza que é você chegar numa idade e perceber que, depois de ter trabalhado por anos, de ter inclusive recolhido impostos, ou pior, ter tido um tipo de trabalho que sequer dava para recolher impostos, chegando na sua velhice, não tendo mais as suas forças e competências que você teve no momento da sua juventude, que era o momento de você ser resguardado por aquele que diz ser o guardião da sociedade, o Estado, e você ser jogado às traças e sequer ser cuidado. A maioria de vocês não conhece isso ainda, mas quanto dos nossos avós, pais, sabem a tristeza que é ser um idoso, porque é jogado e marginalizado, porque já não tem força produtiva. As conversas que se tem em torno de previdência social, por exemplo, num país como o nosso, nós estamos diante de uma crise social, porque nós estamos pagando uma aposentadoria para pessoas que não estão produzindo, e o dinheiro que é utilizado para bancar essas pessoas que não produzem, vem da força produtora, que é dos jovens. E quando chegar a nossa vez, será que terá recurso para nós? Então fica um monte de questões levantadas, uma problemática entre o governo, porque será que dá para dar assistência para essas pessoas que passaram a sua vida e agora na sua velhice precisam de um amparo? A maioria de vocês não passou pela tristeza de ter trabalhado numa empresa por anos, dedicado o seu esforço, sua capacidade, o seu tempo, aberto mão da sua família, do seu lazer e de tantas coisas, em prol de uma empresa e de um pequeno salário. E depois de um tempo trabalhando nesse lugar, você se machuca, você adquire alguma enfermidade por conta do trabalho que você
empenhou naquele lugar, e depois essa empresa olha para você, essa mesma empresa que dava prêmiozinho no fim do ano, que fazia um negocinho, uma festinha ou outra para falar que você era importante, essa mesma empresa vai te tratar como um número, e você que busque os seus direitos. E quantos não conseguem os seus direitos? Porque os advogados dessas empresas são mais poderosos e têm mais capacidade de lobby e de suborno diante do sistema. Quando você chega numa situação dessa, você pensa assim, não tenho valor nenhum na sociedade. Eu vali enquanto eu tinha força, eu vali enquanto eu podia fazer alguma coisa. Este homem não valia nada para a sociedade. O que ele podia contribuir? Quem era esse homem na sociedade? Era um homem possesso de um espírito imundo. Ele não era um homem produzindo, não era um homem fazendo coisas em prol do todo. Era um homem que precisava ser ajudado. Então, como a sociedade olha para um homem que precisa ser ajudado e que não pode colaborar com o todo? Marginalizando. Porque as pessoas, a vida humana para a sociedade tem valor de acordo com a utilidade. Se você é útil, você tem valor. E aparentemente, quanto mais útil você for, mais valor você tem. Eu sei que alguns entram em crise, por exemplo, como pode um jogador de futebol ganhar tão mais do que um professor? Pois é, para a nossa sociedade, por que isso é uma realidade? Porque para o tipo de sociedade que nós vivemos, um jogador de futebol é mais útil do que um professor. Porque nós vivemos em cultura onde a educação não é valorizada, mas o entretenimento é muito valorizado. Então, uma pessoa tem coragem de pagar uma fortuna de propaganda, sei lá de que outras coisas, para pessoas que estão envolvidas com entretenimento, mas não têm coragem de fazer investimentos para pessoas que vão gerar educação. Por quê? Porque a nossa sociedade entende que não tem valor esse tipo de coisa. E aí, esses promotores de entretenimento, como um jogador de futebol, ele ganha um salário que, em um mês, o que ele ganha, um trabalhador comum vai trabalhar do primeiro dia de trabalho ao último dia e nunca terá ganho o que esse camarada ganhou em um mês. Valor. Na sociedade, as pessoas valem de acordo com a utilidade. Esse homem não tinha utilidade. E por conta disso, porque ele era um inútil, ele se tornou um marginalizado. E como que a sociedade trata os marginalizados? É melhor que eles morem nos sepulcros. É melhor que eles fiquem na Cracolândia. É melhor que eles continuem na rua. É melhor que interne mesmo numa clínica de recuperação. É melhor mesmo que fique afastado dos outros, porque este não pode contribuir para o todo. A vida humana para a sociedade só tem valor de acordo com a utilidade. Não sendo útil, você não tem valor algum. É assim que a sociedade via este homem, e é assim que a sociedade vê a nós. Por conta disso, a sociedade não investiu nada neste homem, porque nada do que fizesse em favor deste homem daria retorno. Na sociedade só se investe naquilo que alguém vai ter qualquer retorno. O governo investe naquilo que ele vai ter retorno. Então veja bem. Por que próximo das eleições pavimenta-se as ruas esburacadas de uma cidade? Para favorecer o povo que passa pela rua esburacada ou para dar voto na próxima eleição? É óbvio que é para dar voto, porque na próxima chuva aquele asfalto já não existe mais. É só um asfalto que dá voto. Não está preocupado com as pessoas. Se não tem troca, não tem. E se você não pode dar nada em troca, então você é marginalizado, você é jogado para o canto. E o medo disso acontecer, nós sabemos disso instintivamente, o medo disso acontecer vai gerando uma esquizofrenia social, e nós nos tornamos escravos desse sistema, ao ponto que as redes sociais mostram uma realidade que não existe. As pessoas tiram fotos e são felizes nas fotos. As pessoas tiram fotos de uma família que não é feliz coisíssima nenhuma. A pessoa não tem o que comer todo dia, mas vez ou outra ela posta uma foto de um lugar que ela foi legal. Tudo bem, todo dia ela come arroz e ovo, mas de vez em quando posta aquela foto lá num, sei lá, qualquer lugar.
ou pode não ser em lugar nenhum, é só um lugarzinho que tem um prato bonito. São fotos que promovem uma suposta, uma pseudo-felicidade, de uma realização para que as pessoas achem que a nossa vida está dando certo, para que pareça que dando certo, nós estamos sendo legitimados na utilidade que temos para o todo, e por isso temos direito de ter o que temos. Mas a rede social é mentira. Como que eu sei? Eu sou pastor? Sou eu que vou lá dar socorro para as pessoas que postam fotos sorrindo na rede social. Sou eu que vou apagar incêndio dos casamentos quebrados, daqueles que postam foto I love you. Nunca pensei que viveria sem você, mas a conversa na sala é assim, nunca devia ter casado com você. Mas a gente é pressionado a ter uma vida falsa na rede social, para a gente ser aprovado, para as pessoas gostarem da gente, para as pessoas não marginarem a gente, não marginalizarem a gente. Porque é assim que a sociedade faz. A sociedade não entende que a vida humana tem qualquer valor, e por isso as pessoas que não servem, que não são úteis, são marginalizadas. A sociedade, ela dá mais valor às coisas do que às pessoas. Nesse caso desse texto, esse homem que não valia nada para a sociedade, ele está possesso de um espírito maligno. E o que o povo tenta fazer? Prende ele em corrente e larga ele lá no cemitério, porque lugar de gente morta, lugar de gente que não vale nada é lá. Prende esse homem lá. E aí, em determinado momento, Jesus vai expulsar o demônio desse homem, e Jesus permite que os demônios que estavam neste homem vão para os porcos, que era o comércio da galera daquele lugar, era o ganha-pão, era o que faz a riqueza daquele povo. E quando os demônios vão aqueles porcos se suicidam, pulam do despenhadeiro abaixo. E para onde vai o dinheiro daquele povo? Eles perdem o dinheiro deles. Preste atenção nisso. Ninguém ficou escandalizado com um homem que estava endemoniado, mas ficaram muito escandalizados no momento que perderam dinheiro. Coisas valem mais do que pessoas para a sociedade. É assim que as coisas são feitas. Só se pensa naquilo que se perde se o valor está agregado nas coisas, não nas pessoas. Ninguém estava preocupado que esse homem foi escravo a vida toda e que agora ele estava liberto. O que o pessoal se preocupou e se mobilizou foi: agora nós perdemos o nosso dinheiro porque os porcos morreram. E numa sociedade como essa, que tratou esse homem assim, nós também somos incentivados a ser enganados, para girar essa roda do sistema e ficar alimentando essa mentira, esse engodo. Eu já falei isso diversas vezes, eu não vou me cansar de dizer isso. Nós aprendemos e nós estamos replicando isso com os nossos filhos. Vocês, crianças, precisam estudar. Por que tem que estudar? Para ser alguém na vida. Para ter o quê? Para ter um bom trabalho. E para que ter um bom trabalho? Para ganhar bastante dinheiro. E para que ganhar bastante dinheiro? Para você gastar mais. Tudo gira em torno daquilo que tem um valor verdadeiro, que não é a vida, são as coisas. Então você passa a ser alguém de valor quando você tem coisas. E é assim que a sociedade enxerga, e nós estamos sendo enganados. Por que nós temos que incentivar os nossos filhos a estudar? Porque eles não podem ser massa de manobra, eles precisam aprender a pensar. Eles precisam ter uma mente crítica, para inclusive entender as coisas de Deus. Nós temos que incentivar os nossos filhos a estudar, para não ser apenas mais um que qualquer coisa leva embora. E por que os nossos filhos têm que ter emprego X ou emprego Y? Não é só para que eles ganhem muito dinheiro, é para que eles sejam úteis na sociedade. Nós temos que ensinar os nossos filhos que eles têm que pensar no trabalho, e antes de pensar no que profissão eles querem ter, é assim: Deus, o Senhor por acaso tem um chamado para mim, uma vocação para alguma coisa que eu devo fazer no mundo? Porque pode ser que eu escolha uma profissão que eu vou ganhar muito dinheiro, de repente o Senhor está me chamando para ser uma coisa que eu não vou ganhar dinheiro, mas eu vou ajudar muita gente nessa terra. Ou pode ser que une o útil ao agradável. O Senhor me levanta para ser um médico, mas não vou ser um médico no Albert Einstein. Vou ser um médico lá no Médicos Sem Fronteira. Eu vou agora voar lá para a Ucrânia, porque tem gente sofrendo. Ou eu vou agora voar para a África, porque tem muita gente morrendo de fome. Ou vou agora para o Nordeste, porque tem um monte de posto de saúde lá que não tem um médico. Mas a nossa cultura, que dá mais valor para coisas do que para pessoas, faz a gente cair nessa ciranda de precisamos crescer para ter dinheiro, para gastar coisas, para ter o que realmente tem valor. O que tem valor? Coisas.
Então antes, porque agora o nosso país, agora não, né? De um tempo para cá, deu uma subida. Não tem como negar que o padrão de vida de uma grande parte, pelo menos da nossa região, melhorou tanto que antes era assim, ó. Se você era pobre igual eu, e eu acredito que é, porque olhando daqui, muitos de vocês têm cara de pobre ainda. Você cresceu e o sonho da sua família era o quê? Quero ter uma casa própria. Ai, quando eu tiver um carrinho. Não era assim? E aí sua família lutava para ter o quê? O que tinha de carro antigamente, Moisés? Você é velho, estou perguntando para você porque você é velho. Corcel 2. Alguém teve Corcel 2 aqui quando era bom? Levanta a mão quem teve o Corcel 2 quando era bom. Você era rica, irmã. Que mais? Belina. Alguém teve Belina aqui quando era bom? Mas não adianta falar, eu tive Belina no ano passado. O Monza, quando saiu o Monza. Meu Deus. Mas não adianta falar, eu tive Monza ontem. Aí sabe, pastor, você está desprezando o meu Monza? Não adianta falar pelo exemplo que eu estou dando. Antes o sonho era esse. Agora, as pessoas querem outras coisas. E elas estão em busca do segundo carro. A grande parte das pessoas já tem o seu apartamentinho, a sua casinha, e eles estão procurando uma outra casa melhor do que aquela que tinham antes. Ou uma segunda casa para poder alugar, né? Agora já tenho minha casa, vou comprar um terreno para fazer um outro negócio. Ou seja, a gente está melhor do que antes. Mas o nosso padrão, ainda o valor está nas coisas. E a gente está preso nisso. Quem dizia antes que o dia que nós tivéssemos uma casa, nós estaremos satisfeitos e a vida pode ser mais dedicada a Deus, se enganou. Porque agora a gente tem mais do que antes e continua na mesma ciranda de querer ter mais coisa. Porque nós fomos educados de forma equivocada que o valor está nas coisas. Mas é assim que a sociedade lida com tudo. Quanto vale uma vida para a sociedade? Depende da sua utilidade. Só que tinha um outro agente de relacionamento com esse homem. Seres espirituais, demônios. E você já parou para pensar, quanto vale uma vida para um demônio? Quanto vale uma vida humana para um demônio? Bem, um humano vale tanto quanto um animal. Tanto quanto um animal, que ele pode usar, que ele pode se aproveitar. É essa a mentalidade dos demônios. Olha só, os demônios estavam num homem, Jesus o expulsa. Esses demônios podiam ter falado assim, bem, vamos ser expulsos e daqui a pouco a gente entra em outra pessoa. O que os demônios falam? Manda a gente para os porcos. É assim, não tem diferença, eu saio de uma pessoa e entro num porco, é igual para mim. Para um demônio, uma pessoa não tem valor maior do que de qualquer animal. E para aquele tempo, maior do que um animal repugnante. Por que isso? Porque para os demônios, um ser humano não serve para outra coisa, a não ser para atacar o coração de Deus. Eles não têm nenhum apreço, nada por nós, a não ser desprezo. E a única coisa que eles querem fazer, e por que eles atormentam a vida das pessoas? Por que eles fazem tantas coisas na vida de tantas pessoas? Porque eles querem alcançar o coração de Deus. Um demônio não pode se levantar contra Deus e prevalecer. Eu sei que muita gente acredita, e talvez entre nós ainda tenha alguém que acredita, porque eu ainda vejo nas redes sociais, são os mais velhos, porque é no Facebook, e eu sei que Facebook os mais novos nem tem mais. Eu ainda vejo passar na timeline, eu ainda vejo passando um negócio tipo assim, se você curtir aqui, Jesus ganha. Aí está o diabo com Jesus tirando um braço de ferro. Você não pode ficar de fora no combate, na luta entre o bem e o mal. Aí está o diabo, musculoso assim do lado, e Jesus com a cara de piedade do outro, que acabou de ser esfolado na cruz, e os dois vão brigar de igual para igual. Eu não queria desencantar alguns de vocês, mas a realidade é, nós não estamos no Cavaleiro do Zodíaco. Não tem luta do bem e do mal assim, não. É desproporcional. O nosso Deus é tão superior ao demônio, que o demônio não tem coragem de pôr a cara com ele. Não existe essa conversinha do demônio enfrentar Deus.
Mas eu sei por que isso, porque a gente foi educado erradamente de como os demônios se manifestam, o que eles fizeram. Aliás, se você quer aprender mais sobre isso, tem uma série de mensagens inteira no nosso canal do YouTube, Guerra Invisível. Eu trato com detalhes essas coisas. Mas preste atenção nisso. Talvez você não saiba. Quando o diabo quer tomar o lugar de Deus, ele não fez assim. Ele chamou os seus comparsas, escondido de Deus no céu, achou um lugar onde Deus não via, Deus distraído, vendo a natureza, Deus cuidando da órbita de um planeta, e eles vão lá, escondidos, e ele arma um plano contra Deus. Nós vamos derrubar Deus aqui do céu. Deus já está passado, nós vamos derrubar Deus. Vocês acham que foi isso que aconteceu? Você acha que a tentativa do demônio usurpar as coisas de Deus é nesse sentido? Gente, demônio é demônio, mas burro é o ser humano, não o demônio. Porque eles conviveram diante de Deus, eles sabem quem é Deus. Eles não caem nessa idiotice que o ser humano cai, de se revoltar contra Deus. Eles não têm coragem de fazer isso, porque eles sabem quem é Deus. Quando o demônio tenta tomar o lugar de Deus, não era no trono que ele sentava na glória, era no próprio coração dele. Quando ele toma para si uma glória que ele não devia tomar, quando ele não dá a glória que é devida a Deus, ele está tomando o lugar de Deus. Esse é o primeiro pecado. E é sobre esse primeiro pecado que o primeiro homem é incentivado também, a tirar Deus da onde ele tinha que estar, com toda a glória que é devida ao seu nome. Então a questão de Satanás tentar tomar o lugar de Deus é nesse sentido, do seu coração. Por quê? Quando ele é criado perfeito em todos os seus caminhos, diz Ezequiel 27, 28. Mas isso foi até que se achou corrupção nos seus caminhos. E pela multiplicação dos seus comércios, ele permite então que o coração dele se enche de vaidade. É como se ele dissesse assim: Deus me fez perfeito. E tem um momento que ao invés dele falar assim, glória a Deus, porque eu não era e Deus me fez. Ao invés de fazer isso, ele fala assim, eu sou perfeito. Uau, eu sou mesmo. Essa foi a queda dele. Não foi uma tentativa de rebeldia. Ele não meteu o pé na sala de Deus, e Deus estava comendo um cup noodles no céu, e ele dá uma pesada na porta, e Deus assusta e joga para cima o cup noodles, e ele fala assim, eu vou tomar o seu lugar. Vocês estão assistindo muito desenho. Pastor, mas você contou a história. Ah, é? Então sou eu. Já assisti, não assisto mais. Não dá mais tempo. Mas não é assim que funciona. Só que os demônios não conseguem atingir Deus diretamente. Como que os demônios atingem Deus? Atingindo aquele que é o objeto do amor de Deus, a nós. Não é o que nós pais falamos? Quer falar alguma coisa, quer fazer alguma coisa, faz contra mim, não faz contra os meus filhos. Se mexer com um dos meus filhos, não é? A gente aguenta desaforo, a gente ouve um monte de besteira, mas quando faz com os nossos filhos, até quando está justo, a gente ainda quer encrespar. É assim que funciona. E com Deus é o mesmo. Então ele não está querendo fazer contra nós, porque o problema dele não é com a gente. Ele está querendo atingir o coração de Deus. Então o que é o ser humano? É só um meio que ele usa para atingir um fim. Nós não temos valor para ele, nenhum, que um animal não teria, se ele pudesse usar esse animal. Por causa disso, porque ele não nos vê com esse valor, mas ele sabe que nós somos úteis para essa finalidade, ele investe pesadamente em nós. Presta atenção, a sociedade não nos vê com valor algum, a não ser que sejamos úteis, e por causa disso a sociedade não investe nada em nós. Os demônios não veem valor em nós, mas veem em nós utilidade, então eles investem pesadamente. Presta atenção que o texto falou, um homem estava possesso de pelo menos 4.000 demônios. Não parece, com todo respeito se alguém é funcionário de lá, mas não parece obra da BRK, coisa da prefeitura? É um buraco, tem 65 pessoas, uma com a cavadeira, o outro com a enxada, o outro com o celular para ver. Porque enquanto alguém trabalha, alguém tem que mexer no celular. Tem 1 milhão de pessoas em volta. Para que 4.000 demônios num homem? Alguém me fala isso? Eu não tenho ideia. Será que esse homem era tão forte que entrava um e ele lutava contra, e entrava 2, e entrava 3, e teve que vir 4.000 num homem? Não gastou menos
do que achava que era necessário. Colocou 4 a 6 mil demônios num homem, para fazer uma desgraça na vida desse homem, e levar tristeza para o coração de Deus. Entenda uma coisa, os demônios não vão economizar quando quiserem fazer o mal contra nós. Não vão economizar recursos, habilidades e qualquer coisa para fazer o que eles precisam fazer. Foi assim com esse homem. E aí esse camarada fica como? Ele fica estigmatizado, ele fica rotulado, e por conta disso, ele é excluído de todo o convívio social. Ele não era mais um homem. Quem era ele? Um homem. Ele não era mais o João, o Pedro, sei lá o nome. Ele era um homem possesso de um espírito maligno. As pessoas que são marginalizadas, elas não têm nome mais. Então você vê um mendigo, você pode ver ele todo dia. Quem é? É um mendigo. É um morador de rua. É assim que os demônios fazem que a vida da gente se torne. Que nós sejamos excluídos da sociedade. E foi isso que aconteceu com esse homem. E é isso que tem acontecido com tantas pessoas que estão no nosso convívio, que estão ao nosso redor e que com alguns de nós em proporções menores. E não só excluíram aquele homem do convívio social, mas excluíram aquele homem do convívio da família. Você consegue imaginar a desgraça que foi para esse homem? Já não bastava estar daquele jeito, perde todo mundo, não tem amigo, não tem família, não tem ninguém, esse homem ficando sozinho. E talvez alguém pense, nossa, mas que família desnaturada. Você consegue imaginar a dificuldade para aquela família, daquele jeito? Convivendo com um homem naquele ponto. Eu ajudei um homem uma vez, era uma questão de espírito maligno também. E ele estava no hospital, ele foi pego na rua, endemoniado, levaram ele para o hospital, e ele estava amarrado na cama do hospital, amarrado com lençóis, né? E aí, a empresa que eu trabalhava, o pessoal sabia que eu era pastor, e falou, pastor, a família dele pediu ajuda, e ele está assim, ele está falando esquisito, e ele está preso lá no hospital, e o pessoal das próprias enfermeiras está falando que é demônio que está no homem e tal, você não vai lá ajudar? Eu falei, vou. Cheguei no hospital, as enfermeiras, ai, que bom que você chegou e tal. E eu fui para ajudar esse homem, só que eu conversei com a família antes, e a família falou assim, nós não queremos mais ele em casa, porque a gente não sabe mais como lidar com esse homem, porque toda vez é a mesma coisa, esse homem fica desse jeito, a gente não tem mais o que fazer com ele, nós não queremos mais ele em casa. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Um homem sendo prejudicado por uma entidade maligna, e a família dizendo, não dá para a gente mais, esse homem precisa ir embora. Aquele homem não precisava ir embora, ele precisava ser ajudado. Ele só precisava ser ajudado. Ele foi liberto aquele dia, nunca mais ele teve problema. Ele está com a família dele até hoje. Mas o que a família dele queria? Tira esse homem daqui, leva ele embora, porque ele está trazendo sofrimento para a gente. E esse homem não estava morando num quarto, como acredito que vocês já devem ter visto, uma reportagem antiga, que passou muitas vezes na televisão e ficou na internet também, de um menino que tinha um problema mental, e a mãe não sabia o que fazer, num lugar muito simples, e a mãe acorrentou esse menino num quarto, acorrentou, e aí os repórteres foram lá, todos cheios de moral, mas pô, acorrentou, eu não tenho o que fazer, ele é violento, ele bate todo mundo, eu amo meu filho, mas não tenho o que fazer, é a única forma de não levar ele embora de mim, é ele ficar desse jeito aqui, e dele sobreviver e não matar ninguém, ele está aqui assim, ó. Quantas pessoas passam por isso o tempo todo? Quantas? Esse homem passou e foi excluído da sua família. Os demônios trabalham para fazer as pessoas serem afastadas do seu convívio familiar, do seu convívio social. E sabe o que acontece quando o coração e a mente dessa pessoa fica dissociado de tudo aquilo que ela poderia viver e não está vivendo? A mente dela fica completamente absorvida das realidades e ela sente que a vida dela não tem mais sentido. O que você acha que é o próximo passo? Suicídio. Eu sei que no meio evangélico tem-se muito preconceito com respeito a isso. Mas você consegue imaginar o que passa no coração de alguém que chega nesse ponto? Porque tudo o que fazemos durante nossa vida é para viver. E alguém chega num ponto que ela fala, eu não quero mais viver. E por que ela não quer viver? Não porque ela não quer mais a vida. Ela não quer mais aquilo que a vida dela traz para ela. Uma vida sem sentido. E como ela não tem como sair do problema, porque o problema está dentro dela, então ela quer sair de dentro dela mesma. Isso é o suicídio.
Suicídio não é um ato de covardia, de alguém que é fraco para com os problemas da vida. É o maior ato de coragem, de alguém que fala assim, eu não tenho mais o que fazer, a não ser sair de mim. Tem que ter muita coragem para fazer isso. Mas é uma coisa muito triste, horrorosa. E quantos demônios estão levando pessoas a isso o tempo todo? Oprimindo pessoas, tirando elas do convívio, tirando a mente delas do lugar e fazendo com que essa pessoa perca completamente a dignidade, ao ponto dela mesma olhar e falar, eu não presto para nada, a minha vida nunca vai ser uma vida normal, então eu preciso acabar com isso. Que tristeza. Para a sociedade, as pessoas só valem, uma vida humana só vale de acordo com aquilo que ela tem para oferecer. Para os demônios, a vida humana, o valor da vida humana, é o valor de o quanto que ele pode nos usar para chegar no fim que ele tem. Mas tem um terceiro agente com quem esse homem se relacionou. Foi Jesus Cristo. Ele não se relacionou só com a sociedade, nem só com os demônios. Ele se relacionou com Jesus Cristo. E quanto vale uma vida para Jesus Cristo? Deixa eu te contar uma história. Jesus estava do outro lado. Jesus estava na Galileia, pregando a palavra, ensinando as pessoas, mas ele sabia que tinha um homem do outro lado do mar da Galileia, que precisava da ajuda dele. Ele sabia que tinha um homem. E como que eu sei que ele sabia? Porque Jesus entra num barco, ele rema 10 quilômetros, vai lá, ajuda esse homem e volta para continuar fazendo o que estava fazendo. Jesus falou assim, deixa eu dar uma pausa no que eu estou ensinando vocês, para ir lá, porque tem um homem precisando da minha ajuda. Quanto vale uma vida para Jesus? Vale todo o esforço e sacrifício. Naquele momento específico, o sacrifício foi sair de um lugar, ir 10 quilômetros de barco, enfrentar demônios, vencer os demônios para ajudar um homem. Só que Jesus não fez só isso, como uma demonstração de esforço e sacrifício. Deixa eu te contar uma coisa que talvez você não esteja se lembrando a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo não era um grande mestre de Israel, que apareceu por aí e estava ajudando as pessoas. Jesus Cristo é o próprio Deus, é o Senhor da glória, é aquele que antes de tudo estava revestido de glória e majestade, assentado num alto e sublime trono. O Senhor Jesus Cristo é aquele que criou todas as coisas, que tem tudo aos seus pés, é o Criador de todas as coisas. E esse Jesus Cristo, um dia, vendo um monte de gente no sepulcro da vida, falou assim, eu não vou atravessar 10 quilômetros, eu vou abrir mão de toda a minha glória, e eu vou descer, porque tem gente para salvar. Quanto vale uma vida para Jesus Cristo? Vale a morte dele na cruz. Vale ele abrir mão de toda a sua glória, abrir mão de tudo. Quanto vale uma vida para Jesus? Não vale de acordo com o que você tem a oferecer. Posso te dar uma notícia que talvez seja triste? Não tem nada que você tenha a oferecer para Deus que Ele já não tenha te dado antes. Você tem dinheiro para ofertar a Deus? Foi Ele que pôs na sua mão. Você tem saúde, você tem força, você tem habilidade, você tem qualquer coisa, foi Deus que te deu. Você não tem nada que Deus não tenha te dado antes. Então dar alguma coisa para Deus é só devolver o que Ele te deu. Você nunca vai surpreender Deus numa oração, nunca vai surpreender Deus dando alguma coisa ou fazendo alguma coisa. Então o seu valor não tem a ver com o que você pode fazer. Posso te dizer uma coisa? Se você não tivesse chegado para Jesus, o seu valor para Jesus continuaria sendo o mesmo. Você vale para Jesus o mesmo, perdido e salvo. O seu valor não aumenta e não diminui. Você vale exatamente a mesma coisa. Sabe por quê? Porque o seu valor não está naquilo que você pode ofertar. O seu valor não está na sua santidade, não está no seu trabalho na obra de Deus. Mas por que Ele pôs esse valor em nós? Não sei, gente. Essa é uma das 10 perguntas que eu não sei responder. Por que Ele olhou para mim, que não valho nada, e quis fazer algo por mim? Eu não sei. Ele disse na palavra dele que é porque Ele me ama. Mas por que Ele me ama? Porque os amores que nós conhecemos são amores de eu te amo porque você vai me dar alguma coisa.
vai me dar a alegria de estar junto comigo, vai me dar amor de volta, porque você tem alguma coisa que eu quero. Todo amor humano é egoísta. Mas por que Deus nos amou se a gente não tinha nada? Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele não amou a gente limpinho, bonitinho. Ele amou a gente no meio do sepulcro. E por que Ele amou a gente assim? Eu não sei. É por isso que Ele chama isso de graça. É um favor imerecido. Eu não sei por que Deus fez isso, mas Ele fez. Então tira qualquer pretensão do seu coração. Deus não te ama porque você é bonzinho, Deus não te ama porque você faz alguma coisa, Deus não te ama porque você é um dizimista fiel, e se parar de ser, Deus deixa de te amar. Quando Ele olhou para você, viu que você precisava do amor dEle, e Ele decidiu te amar, você estava no meio do sepulcro, você não tinha valor para ninguém, mas Ele ainda assim te amou e te valorizou. E qual é o valor que cada um de nós tem agora? O valor da morte dEle na cruz. O valor dEle ter aberto mão de tudo por nós. Por esse homem, nesse momento, ele se desprendeu e remou 10 quilômetros. E por nós, ele abriu mão da glória e veio aqui. Eu não sei se você sabe, mas você é alguém muito privilegiado. Aí tem alguns de vocês que estão se sentindo aí abandonados, porque a sociedade não te dá valor. Os meus filhos, a minha família não me valorizam. Mas tudo que eu fiz para a empresa não conseguiu me dar valor, me jogou de canto. Depois de tudo que eu fiz, não me deram valor. Então, tem alguém que te amou e te valorizou sem você ter feito nada. E esse alguém é Jesus Cristo. E é isso que de fato importa. Por causa disso, Ele fez essa viagem de mais de 10 quilômetros. E quando Ele faz isso, Ele demonstra algo que é extraordinário. E é sério, Jesus tem um senso de humor maravilhoso. Eu particularmente gosto muito de senso de humor ácido. De um senso de humor que dá aquele tapa e... E Jesus é assim. Talvez você fale, não, eu leio a Bíblia e não vejo nada de senso de humor. Eu vejo, está lá, um endemoniado com 4.000 demônios, uma manada de porcos, um povo da cidade que não se importa com uma vida humana, mas se importa com o dinheiro que vem dos porcos. Aí Jesus vai expulsar os demônios, e os demônios pedem um favor para Jesus: você pode não mandar a gente embora? Lança a gente naqueles porcos. E Jesus, tá. Vocês acham que Jesus não sabe que ia causar um prejuízo para aquele povo? E mesmo assim Ele deixou? Porque para Jesus, pessoas valem mais do que coisas. Posso te contar um segredo com isso? Alguns porcos que estão na sua vida vão cair no precipício, e foi Jesus. Porque tem coisa na sua vida que tem valor e não devia ter esse valor. E Ele vai deixar isso cair no precipício, para você aprender a dar valor para o que tem valor. Tem gente na sua casa que você não valoriza. Tem gente do seu lado que você não valoriza. E você está todo apegadinho a um monte de porcos. Posso te dizer uma coisa? Mais hora ou menos hora, os seus porquinhos vão cair no precipício. E Jesus vai fazer assim, ops, caiu. E você vai ficar desesperado que você perdeu coisas. Porque muitos de nós só conseguem dar valor a pessoas quando não tem coisas. Porque enquanto está reluzindo, enquanto está ouvindo o do porco, não consegue ouvir o grito do homem que está preso no meio do sepulcro. Enquanto você olha para o porco e vê o bacon, e vê o dinheiro que ele pode dar, você não consegue ver o valor de uma pessoa. É por isso que alguns de vocês perderam algumas coisas que tinham. Você fez essa pergunta e Deus não tinha te respondido, né? Tá aí. Porque pessoas valem mais do que coisas. Aprenda isso. E nós valemos mais do que coisas que temos. Então, sempre que for preciso, Jesus vai deixar porcos morrerem, para que nós sejamos alcançados. Eu sei que isso pode dar uma tristeza, mas eu posso ouvir um glória a Deus por isso?
Porque isso mostra o amor dele por nós. Ele não está interessado em coisas. Você não aprendeu ainda que quando Deus quiser te dar, você não precisa dos porcos. E o que você precisa está nele. E você está preso nos porquinhos que você cria, quando na verdade tinha que estar entendendo outras coisas. Deus te dá um valor que você não tem ideia, e você está preservando coisas. Tem gente que não vem para Jesus porque tem valores que não quer abrir mão. Eu tinha que te contar esse segredo, porque o Senhor vai fazer porquinhos caírem no precipício. Isso não é um humor maravilhoso? Eu acho isso lindo. Eu vejo Jesus fazendo isso, eu falo, Jesus era fogo. Eu quero sentar com Jesus e falar assim, Jesus, me conta outras peripécias que o Senhor fez que os discípulos nem escreveram. Eu quero saber as outras. Porque isso aqui é uma peripécia de Jesus, para as pessoas aprenderem certas coisas. E quando Jesus lida com o humano, ele lida para devolver a dignidade. Ele lida para devolver e restaurar a pessoa, a sua vida, a sociedade e aquilo que ele precisa ser restaurado. Olha só, preste atenção. O homem está longe da sociedade, longe da sua família. Jesus o liberta. Esse homem procura Jesus e diz, Jesus, quero ir contigo agora. Me leva, eu quero ir para as missões contigo. Jesus fala assim, não, volta para a tua casa. Volta, porque tem gente que estava te esperando. E tem gente que não via esperança mais. Volta para a tua casa e começa a fazer alguma coisa lá dentro da tua casa. Vocês estão entendendo alguma coisa aqui ou não? Tem gente orando, falando para Deus, eu quero fazer tua obra, eu quero fazer não sei o que, não sei aonde, eu quero fazer não sei o que, não sei aonde, e sua casa toda descuidadinha. Volta primeiro para a tua casa, vai fazer a obra de Deus na tua casa primeiro, vai cuidar dos seus primeiro, depois Deus vai te enviar. Porque quando esse homem foi para a casa dele, e o testemunho dele foi poderoso dentro da casa dele, sabe o que aconteceu? Ele andou pela Decápolis, pregando também a mesma coisa. Sabe o que é Decápolis? Deca é 10 em grego, polis é cidade, Decápolis é um conjunto de 10 cidades. Esse homem virou um missionário em 10 cidades. Mas como ele fez antes? Ele começou dentro da casa dele. Posso ensinar uma coisa para os irmãos, com todo respeito? Vá arrumar a tua casa primeiro, depois vai querer fazer a obra de Deus. Doeu? Doeu? Se não doeu, bati errado. Era para doer. Você é visitante, já ficou escandalizado no primeiro dia? Segura, porque tem mais. Eu sou pior do que isso. Jesus olha para esse homem, devolve esse homem para o convívio da família, devolve a dignidade desse homem, mas dá um sentido para a vida dele. A partir de agora você tem uma obra a fazer. E é isso que Jesus faz, essa é a obra completa da restauração dele. Termina com ele nos dando um sentido para a vida e uma missão para a vida. E eu quero ensinar para vocês aqui rápido, para a gente encerrar, a respeito desse sentido para nós aqui. Nós somos discípulos de Jesus. Nós não somos discípulos da sociedade, nem discípulos dos demônios. As pessoas, nós precisamos olhar para elas e entender o valor que elas têm. Nós temos que nos mover em favor do bem das pessoas. Nós temos que abraçar quem ninguém mais quer. Nós temos que ir atrás dos que foram marginalizados. Nós temos que trabalhar para devolver a dignidade das pessoas. Nós temos que entrar num barco como Jesus. Nós estamos muito bem acomodados do lado de cá do mar. A gente tem que entrar no barco e atravessar para o lado de lá, porque tem um monte de gente precisando de nós. Mas precisamos primeiro fazer as coisas dentro da nossa casa. O Senhor vai nos usar para libertar pessoas, para abençoar pessoas. É o plano de Deus esse. E nós temos que fazer isso porque nós somos discípulos de Jesus Cristo. Eu tenho pregado esses últimos tempos. Como que a gente pode ficar acomodado, fingir que nada está acontecendo, sabendo que tem tanta gente se perdendo, tanta gente vivendo de forma horrorosa. Talvez seja você hoje, a pessoa que está ainda vivendo no sepulcro, e eu quero te dizer que Jesus já veio para te restaurar. Mas talvez você já foi restaurado, e o que eu quero dizer para você agora é, você tem algo a fazer também, que é ajudar outras pessoas. Nós, como discípulos de Jesus Cristo, somos chamados para abençoar a vida de outras pessoas. E ajudar, porque tem muita gente ainda preso nos sepulcros. E agora a gente faz o quê? Finge que nada está acontecendo? Não. Agora a gente se mobiliza
como uma comunidade de pessoas que trabalham em favor do bem dos outros. Que Deus use a cada um de vocês, e que vocês entendam que o mesmo Espírito que estava sobre Jesus Cristo, agora esse mesmo Espírito está sobre nós. Jesus, para falar desse Espírito, ele leu o profeta Isaías, ele fala: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu a proclamar as boas novas, a pregoar liberdade aos que estão cativos. E esse é trabalho de cada um de nós. Jesus atravessou o mar e libertou um homem possesso. Tem muitos outros que precisam ser alcançados. E quem é que vai alcançar esse povo? Somos nós. Que Deus nos dê graça para isso, coragem para isso, unção para isso. E que você não se acomode, que você não olhe mais para as pessoas, dando a elas o valor como a sociedade ou como os demônios. Um valor de utilidade, um valor de uso. Mas que você entenda que cada ser humano dessa terra vale a morte de Jesus Cristo. E por conta disso, que você olhe para as pessoas e vá atrás das pessoas por conta da sua dignidade. E não permita, em nome de Jesus, que a dignidade de ninguém seja aviltada. Que você, como um servo de Jesus Cristo, trabalhe para que haja reconciliação das coisas. Inclusive, alguns de vocês têm que sair daqui e voltar para casa e trabalhar reconciliações. É nosso trabalho, é nosso papel. Nessa última mensagem, aqui neste templo, eu quero dizer: a vida humana importa. Importou para Jesus em nos salvar e continua importando para alcançar outros. E agora Ele nos deu a missão. Somos nós os que vão entrar no barco e vão alcançar outras pessoas, porque tem muita gente para ser alcançado. Nós não vamos economizar esforços, nós não vamos economizar dinheiro, nós não vamos economizar recurso e nem esforço para fazer o que nós temos que fazer. Tudo o que nós fizemos aqui, cada uma das coisas que nós fizemos neste lugar, cada investimento financeiro, cada dia de encontro, cada reunião, cada planejamento, foi para que pessoas fossem abençoadas, casamentos fossem transformados, pessoas fossem libertas. Nós vamos continuar fazendo a mesma coisa em outro lugar. Vamos precisar continuar nos esforçando e trabalhando muito duramente para que isso aconteça. E eu sei que eu poderei contar com cada um de vocês, porque tem muita gente para ser abençoada. E essa comunidade é uma comunidade de pessoas que estão se importando em fazer o bem para outros. O Senhor tem nos chamado para isso. Amém? Tem gente aqui para isso? Amém? Tem gente aqui que foi alcançado e vai alcançar? Amém? Aleluia. Então você pode ficar de pé e nós vamos orar. Nós vamos orar para que Deus nos dê coragem. Nós vamos orar para que Deus nos livre do egoísmo, nos livre de nos relacionarmos com as pessoas como se elas fossem qualquer coisa. Parar de ver gente como apenas algo que pode ser usado ou alguém que precisa corresponder em utilidade. Cada ser humano tem dignidade por causa daquilo que Cristo Jesus fez na cruz. E que possamos viver focados nisso e trabalhar pelo bem de cada uma das pessoas que estiverem ao nosso redor. Pai, nós nos comprometemos diante do Senhor em buscar a Tua face e fazer a Tua vontade. Temos feito isso ao longo dos anos e agora não é diferente. E nesse último dia aqui, neste templo, nós não nos despedimos uns dos outros, nós nos despedimos de um espaço que já não comporta mais o que está acontecendo entre nós. E nós estamos indo para um outro lugar, aonde podemos fazer isso que estamos sendo chamados. Nós podemos seguir como discípulos de Jesus Cristo e abençoar pessoas. Nós podemos olhar para o Senhor e ver o quanto valemos para Ti, e olhar para o próximo e ver quanto eles valem também para o Senhor. E a partir disso, da dignidade que o Senhor deu e tem restaurado, trabalhar para que também a dignidade de outros seja restaurada. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, cumpre a Tua vontade em nós. Faz com que o nosso coração seja cheio desse mesmo Espírito, que o Senhor Jesus Cristo também foi cheio, para que em tudo o Teu nome seja glorificado em nós, e através de nós, seja assim para a Tua glória bendita, no nome dEle, amém, amém, amém. Pois é, como que faz agora? O que é o próximo passo? Nós vamos nos despedir desse lugar, porque nosso próximo passo está num outro templo. Tem grandes coisas esperando por nós nesse outro lugar, meus irmãos.
Grandes coisas. Eu sei que alguns de vocês estão chegando e nem sabem, mas que outro templo é esse? Segue a avenida aqui, ó. Vai descendo a avenida. Quando você chegar na frente da ponte, não tem como você não passar ali na frente da ponte. É ali na frente. Era a igreja Monte Gileade ali. Nós estamos indo para aquele mesmo galpão e nós vamos servir a Deus ali naquele lugar. A partir do próximo domingo, você não vai vir cultuar Deus aqui. A partir do próximo domingo, você vai cultuar Deus lá. Aleluia. Eu sei que para alguns o que eu vou falar vai ser um pouco chato, mas os nossos cultos serão só de manhã. 9 horas da manhã. Por quê? Nós fazemos 2 cultos hoje, porque tem, ó, os adolescentes onde estão ali, ó, fingindo que são educados ali de pé. Porque não cabe. Então, vocês sabem, vocês me ouviram falar muitas vezes, quem vem no culto da manhã não vem no culto da noite. Por quê? Para caber todo mundo. Tem gente que vem só de quinta, tem gente que vem domingo de manhã, tem gente que vem domingo à noite. E nós vamos fazer um culto só, lá nesse primeiro momento, mas até o fim do ano nós esperamos voltar 2 cultos. Com a igreja cheia, a gente quer voltar 2 cultos. O que eu quero avisar para vocês é o seguinte: vocês vão para lá, cheguem mais cedo do que o culto começa, para que você encontre lugar para sentar. Senão depois não adianta chorar, porque nós só teremos inicialmente 450 cadeiras. E eu sei que não vai dar para todo mundo. Então vai ter gente que não vai sentar. Você quer sentar? Chega mais cedo. Ai, que ruim. Então doe uma cadeira. Aleluia. Se todo mundo doar uma cadeira, rapidinho tem cadeira para todo mundo lá. Fácil isso daí. Ah, pastor, então eu gostei, eu quero doar uma cadeira. Lá na recepção fala assim, ó, quero doar uma cadeira. Dá o seu telefone, seu nome e eu te procuro depois. Aí a gente conversa a respeito dessa cadeira. Inicialmente nós teremos 450 cadeiras lá. Mas lá tem espaço para pelo menos 700 pessoas. Então dá para a gente pôr bastante cadeira lá e crescer bastante. Certo? Antes de irmos embora, nós vamos tirar uma foto, todo mundo juntos aí. Tá? O Wallace vai vir aqui e ele vai tirar uma foto e ele vai conduzir o que a gente vai fazer. Mas eu estou falando aleatoriamente assim porque eu estou me segurando para não ser igual de manhã. Mas agora não vou mesmo, eu estou mais recuperado, não precisa choradeira. Eu não estou despedindo de vocês, eu estou despedindo só do ambiente. É que esse lugar foi um lugar tão abençoado para nós, no pouco tempo que nós tivemos aqui, foi tão abençoado, a gente viveu tantas coisas boas, né? Vamos levar no nosso coração. Mas esse lugar vai continuar sendo lugar de bênção, porque vem outra igreja para cá. A gente está indo embora e outra comunidade vai vir e vai servir a Deus aqui, né? Mensageiros da Verdade, pastor Aparecido, alguns de vocês talvez o conheçam. Inclusive, eu vou falar uma coisa, não é o meu desejo, mas eu vou abrir essa possibilidade. Eu sei que algumas pessoas, pela questão da distância, porque é um pouquinho mais longe, falam assim, mas para lá não vai dar para eu ir, não quero. Se não existir chance, jeito de você ir para lá, conseguindo uma carona, alguma coisa, falar, vou ter que procurar outra igreja, porque lá vai ficar longe para mim. Eu não quero que ninguém deixe de estar conosco, quero todos vocês conosco. Mas se acontecer de alguém, por essa razão que eu estou dizendo, pensar, não posso mais congregar com vocês, então eu vou falar, nem procura outra igreja, já fica aqui mesmo. Porque o pastor que vai vir para cá é um homem de Deus. O pastor Aparecido, ele é um servo de Deus, um homem simples. Ele ama vidas, ele cuida de pessoas. Então você pode ficar aqui sem medo. Mas com quem que eu estou falando? Eu espero não estar falando com ninguém. Mas pode ser que alguém fale assim, para mim vai ser muito difícil. Então, para que você não fique sapeando e pingando em um monte de lugar, congrega com o pastor Aparecido. Mas se você puder fazer um esforcinho, vamos juntos para lá, tá bom? Chega, tá bom. Não. Vem para cá, Lação. Eu vou descer, vou pedir para vocês, fechem os corredores aqui. A gente vai orar e em seguida eu vou descer e a gente vai tirar uma foto, tá bom? O quê? Hoje é o último dia para pagar a pizza, certo, e que mais? Quinta-feira não tem culto, gente. Quinta-feira não tem culto, próximo culto é domingo lá. Mas tem o dos jovens também, que vai ser antes do nosso, mas muito embora o dos jovens vai ser antes, não vai ser inauguração. É um culto, vai usar o lugar onde a gente vai... Não é inauguração, a inauguração é domingo. Pré-lançamento, isso. Março é mês de aniversário da nossa igreja, gente. Mês de aniversário. Todos os domingos teremos uma festa. Você não pode deixar de estar conosco, tá bom? Ninguém vai embora, vamos orar e vamos tirar essa linda foto aqui. Pai, agradecemos pelo tempo que nós tivemos nesse lugar. Temos muitas memórias boas, recordações extraordinárias.
E sabemos que a tua mão esteve conosco em todo o tempo. Obrigado por tudo que vivemos aqui. E obrigado porque o Senhor nos chama para vivermos coisas grandes. Eu sei que a comunidade que virá para cá também é de servos do Senhor, que também tem se dedicado à tua obra. E eu peço que o Senhor os abençoe, que eles tenham a alegria que nós tivemos, que eles sejam prósperos como nós fomos, e que eles tenham o alcance que nós tivemos, para que nisso o teu nome seja glorificado, porque o teu reino é um só. Nós não estamos dividindo nada, não estamos brigando, disputando nada, somos todos servos do Senhor. Despede esse povo na tua paz depois, guarda-os sempre, esteja com eles aonde eles estiverem. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, que seja assim também com todo o povo de Deus, que está espalhado por essa terra, de agora e para todo sempre. Amém.